A história da humanidade, da origem ao mundo contemporâneo. A história da humanidade começa muito antes da invenção da escrita, dos reinos antigos ou das grandes guerras. Começa com passos incertos, com seres primitivos tentando sobreviver em um mundo selvagem, moldado por forças naturais imensas e imprevisíveis. Foi nesse ambiente que surgiu o Homo sapiens, nossa espécie, há cerca de 300 mil anos, no continente africano. Os primeiros humanos eram nômades. Viviam em pequenos grupos, caçando animais, colhendo frutos e buscando abrigo contra o frio, os predadores e os perigos do mundo. Usavam ferramentas rudimentares de pedra e, com o tempo, dominaram o fogo, uma conquista crucial que permitiu cozinhar alimentos, aquecer-se e afugentar animais. Esses humanos iniciais não viviam isolados, coexistiam com outras espécies humanas, como os neandertais e os denisovanos. Mas, por razões ainda discutidas, o Homo sapiens foi o único a sobreviver. Alguns apontam a inteligência simbólica, a capacidade de criar arte, linguagem e rituais, como fator decisivo. As primeiras manifestações artísticas conhecidas, como pinturas rupestres e esculturas primitivas, surgem há cerca de 40 mil anos, em locais como a Europa e a Indonésia. Por dezenas de milhares de anos, a humanidade viveu assim, migrando, caçando, sobrevivendo. Até que algo extraordinário aconteceu, a Revolução Agrícola. O surgimento da agricultura e das primeiras civilizações. Por volta de 10.000 AC, no chamado Crescente Fértil, região que compreende o atual Oriente Médio, grupos humanos começaram a perceber que podiam plantar sementes e domesticar animais. Esse processo ocorreu de forma gradual, mas teve consequências profundas. Com a agricultura, os seres humanos passaram a se sedentarizar, construindo aldeias permanentes, armazenando comida e formando sociedades maiores. O excedente de alimentos permitiu que algumas pessoas se especializassem em tarefas não relacionadas à subsistência. Surgiram artesãos, sacerdotes, soldados e governantes. Assim nasceram as primeiras cidades e civilizações organizadas. Por volta de 3.000 AC, civilizações como os sumérios na Mesopotâmia, os egípcios no Vale do Nilo e os arapianos no Vale do Indo floresciam, desenvolvendo sistemas de escrita, leis, comércio, religião e engenharia. A invenção da escrita cuneiforme, por volta de 3.200 AC, marcou o início da história propriamente dita, o período em que os eventos começaram a ser registrados. Com isso, temos acesso direto às ideias, crenças e conquistas dessas culturas. A antiguidade, impérios, mitos e filosofia. Ao longo dos milênios seguintes, impérios nasceram e caíram. Os babilônios criaram códigos de leis, como o famoso Código de Hammurabi. Os egípcios construíram pirâmides monumentais e desenvolveram um sistema religioso complexo centrado na vida após a morte. Os chineses, sob a dinastia Shang, desenvolveram a escrita ideográfica, e os hindus védicos lançaram as bases das religiões e filosofias do sul da Ásia. Na Grécia Antiga, por volta do século VI AC, floresceu a filosofia ocidental, com pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, enquanto cidades-estado como Atenas e Esparta debatiam liberdade, democracia, guerra e virtude. Os romanos, por sua vez, construíram um império colossal, que se estendia do norte da África à Grã-Bretanha, e nos legaram leis, infraestrutura e a língua latina. Enquanto isso, na América, civilizações como os olmecas, maias e mais tarde os astecas e incas também criavam calendários complexos, cidades monumentais e sistemas sociais avançados, tudo isso de forma independente dos acontecimentos do Velho Mundo. A Idade Média, fé, feudos e fronteiras. Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 DC, a Europa entrou no que se convencionou chamar de Idade Média. Foi um período marcado por descentralização política, agricultura de subsistência, guerras frequentes e o domínio da Igreja Católica. O sistema feudal dividia a sociedade em senhores, vassalos e servos, enquanto o cristianismo se espalhava como força espiritual e social. No Oriente Médio, porém, uma nova religião surgia no século VII. O Islã, fundado por Maomé, que rapidamente se expandiu e deu origem a um florescente império muçulmano, responsável por grandes avanços em ciência, medicina, matemática e arquitetura. Na Ásia, dinastias chinesas como os Tang e Song promoveram períodos de grande sofisticação cultural, enquanto no Japão os samurais moldavam uma sociedade baseada em honra, hierarquia e dever. No continente africano, reinos como o de Gana e Mali enriqueceram com o comércio de ouro e sal, e cidades como Timbuktu tornaram-se centros de aprendizado islâmico. As grandes navegações vikings, o surgimento do Império Mongol sob Gengis Khan, as cruzadas e a peste negra do século XIV foram eventos que moldaram profundamente os séculos finais da Idade Média. A Idade Moderna, descobertas, ciência e revoluções.
O Renascimento, iniciado no século XV na Itália, trouxe uma redescoberta das ideias clássicas e um novo espírito científico e artístico. Com pensadores como Leonardo da Vinci, Galileu Galilei e Copérnico, o ser humano passou a questionar as verdades absolutas e a buscar explicações racionais para o universo. As grandes navegações, lideradas por portugueses e espanhóis, expandiram o mundo conhecido. A chegada dos europeus às Américas em 1492 marcou o início de uma nova era, com colonização, escravidão e mistura de culturas. A riqueza do Novo Mundo alimentou impérios europeus e transformou economias, mas também causou a destruição de civilizações inteiras e o sofrimento de milhões. O século XVII viu o nascimento da Revolução Científica. Com nomes como Newton e Descartes, a ciência moderna tomou forma. No século XVIII veio o Iluminismo, movimento intelectual que valorizava a razão, os direitos humanos e a liberdade, preparando o terreno para a Revolução Francesa, 1789, que derrubaria a monarquia e proclamaria os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Enquanto isso, a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, transformava radicalmente a sociedade. Máquinas, fábricas, ferrovias e cidades modernas emergiam, alterando para sempre a forma como as pessoas viviam, trabalhavam e se organizavam. A Era Contemporânea, guerras, progresso e desafios globais. O século XX foi, ao mesmo tempo, o mais trágico e o mais inovador da história humana. 2 guerras mundiais devastaram o planeta, com milhões de mortos e horrores inimagináveis. O Holocausto, perpetrado pelo regime nazista, revelou até onde a crueldade humana poderia chegar. A invenção da bomba atômica mudou o equilíbrio do poder global. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo mergulhou na Guerra Fria, uma disputa ideológica, econômica e militar entre Estados Unidos e União Soviética. Durante esse período, vimos a criação da ONU, a independência de dezenas de países africanos e asiáticos, e o avanço de movimentos pelos direitos civis e liberdades individuais. Na ciência, o século XX foi revolucionário. A medicina venceu doenças mortais, o homem pisou na Lua em 1969, a computação nasceu e a genética revelou os códigos da vida. Com o fim da Guerra Fria em 1991, o mundo entrou em um novo período de globalização acelerada. O avanço da internet, a expansão dos mercados e o intercâmbio cultural criaram uma civilização cada vez mais conectada, mas também mais complexa. Questões como desigualdade social, mudanças climáticas, migrações em massa e inteligência artificial definem os dilemas contemporâneos. Um olhar para o futuro. A história da humanidade é uma narrativa de resistência, invenção e reinvenção. Já fomos nômades, caçadores, construtores de pirâmides, navegadores, revolucionários e exploradores do espaço. Hoje, com todo o conhecimento acumulado, enfrentamos um paradoxo. Temos os meios para resolver muitos dos problemas que nos afligem, mas ainda lutamos contra os mesmos desafios: a intolerância, a desigualdade, a guerra e a destruição ambiental. Somos uma espécie capaz de criar sinfonias e armas nucleares, de curar doenças e espalhar fake news, de viajar até Marte e de destruir ecossistemas inteiros. O que faremos com esse poder é a pergunta central dos nossos tempos. A história humana ainda está sendo escrita, e cada um de nós é coautor dessa grande narrativa.